Olá, amiguinhos! Preparados para uma história emocionante e cheia de amor? Hoje vamos conhecer a linda jornada de Jesus, desde o seu nascimento até a ressurreição. Uma história verdadeira que mudou o mundo e pode transformar o seu coração também. E vamos começar essa aventura sagrada com fé e alegria. Então prepare-se, sente bem confortável. Jesus e a ovelhinha. Um lindo céu estrelado cobria a cidade de Nazaré. Naquela noite tranquila, Maria estava orando em seu quarto. De repente, um anjo apareceu diante de Maria com um brilho suave. O anjo Gabriel tinha asas brilhantes e rosto sereno. Gabriel sorriu e disse: Maria, Deus te escolheu para algo especial. Maria ficou surpresa, mas ouviu com atenção. O anjo explicou que ela teria um filho chamado Jesus. Esse menino seria o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Maria sentiu paz em seu coração e respondeu: que seja feita a vontade de Deus. O anjo desapareceu, e a noite voltou a ficar silenciosa. José era um carpinteiro bondoso que morava em Nazaré. José ficou preocupado ao saber que Maria estava esperando um bebê. Naquela noite, José dormiu com o coração aflito. Enquanto dormia, um anjo apareceu em seu sonho. O anjo tinha uma luz suave ao redor e uma voz de paz. O anjo disse: José, não tenha medo de receber Maria. O bebê que ela carrega vem do Espírito Santo. Você deve chamá-lo de Jesus, pois ele salvará o seu povo. José acordou com o coração cheio de fé. José decidiu cuidar de Maria e proteger o bebê que viria. O imperador romano mandou contar todas as pessoas do império. Cada família precisava ir até a cidade onde nasceu. José era da cidade de Belém, a terra do rei Davi. José preparou tudo para a longa viagem até Belém. Maria já estava quase ganhando o bebê. Maria montou em um jumentinho para o caminho. José guiava o animal com cuidado e atenção. A estrada era longa, cheia de subidas e pedras. Durante o trajeto, o céu mudava do sol para as estrelas. Maria e José oravam para chegarem em segurança. Depois de muitos dias, o casal finalmente avistou Belém. A cidade estava cheia de visitantes por causa do recenseamento. Quando José e Maria chegaram em Belém, procuraram um lugar para dormir. Todas as hospedagens estavam cheias por causa do recenseamento. José bateu em várias portas, mas ninguém tinha espaço disponível. Um homem simples ofereceu seu estábulo para que eles descansassem. O estábulo tinha feno, alguns animais e um clima silencioso. Maria e José se acomodaram entre o feno e os animais. Naquela noite silenciosa, algo milagroso aconteceu. Jesus nasceu ali mesmo, em um lugar simples e humilde. Maria envolveu o bebê Jesus em faixas de pano. José colocou o menino em uma manjedoura com cuidado. A luz da lua iluminava o rosto do recém-nascido. Os animais pareciam calmos, como se adorassem o Salvador. Naquela noite, o Filho de Deus chegou ao mundo com paz e simplicidade. Perto dali, alguns pastores cuidavam das ovelhas nos campos de Belém. Era noite, e o céu estava cheio de estrelas. De repente, uma luz forte apareceu no céu. Um anjo do Senhor surgiu diante dos pastores. Os pastores ficaram assustados com o brilho e a presença do anjo. O anjo falou com voz suave: não tenham medo. Hoje nasceu o Salvador, o Messias, na cidade de Davi. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura. Logo apareceram muitos outros anjos no céu. Os anjos cantavam juntos: glória a Deus nas alturas. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Os pastores decidiram ir ver o bebê anunciado pelos anjos.
Eles seguiram até Belém com pressa e alegria no coração. Os pastores chegaram a Belém durante a madrugada. Eles procuraram o lugar onde o bebê havia nascido. Logo encontraram o estábulo simples com a manjedoura. Maria estava sentada ao lado do bebê, olhando com amor. José estava em pé, com expressão de gratidão e paz. O recém-nascido dormia tranquilo, envolto em panos. Os pastores se ajoelharam diante do bebê. Eles sabiam que estavam diante do Salvador prometido. Com lágrimas nos olhos, adoraram o Filho de Deus. Os pastores contaram tudo o que tinham visto e ouvido dos anjos. Maria ouviu cada palavra e guardou tudo em seu coração. Os pastores saíram cheios de alegria, contando a todos sobre Jesus. A cidade acordava e a notícia do nascimento se espalhava. No Oriente distante, 3 sábios estudavam as estrelas. Uma estrela diferente apareceu no céu, muito brilhante. Os sábios entenderam que aquele era um sinal do nascimento do rei. Eles prepararam presentes especiais: ouro, incenso e mirra. Os 3 sábios montaram seus camelos e seguiram a estrela. A jornada foi longa, atravessando desertos e cidades. Durante a viagem, a estrela guiava o caminho no céu noturno. Ao chegarem a Jerusalém, perguntaram pelo rei recém-nascido. O rei Herodes ficou perturbado com a notícia dos sábios. Herodes pediu que avisassem onde o bebê estava, fingindo interesse. Os sábios voltaram a seguir a estrela que agora brilhava sobre Belém. Eles encontraram a casa onde o menino Jesus vivia com Maria e José. Os 3 sábios entraram com reverência e alegria. Cada um entregou seu presente com gratidão. O menino Jesus sorriu, cercado por amor e admiração. De noite, os sábios sonharam com um aviso para não voltar a Herodes. Eles retornaram por outro caminho, felizes por terem visto o Salvador. Jesus cresceu cheio de sabedoria e graça. Todos os anos, Maria e José iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, ele foi com Maria e José à festa. Após a festa, a caravana partiu de volta para casa. Maria e José pensaram que Jesus estava entre os parentes. Depois de um dia inteiro de viagem, perceberam que Jesus não estava com eles. Maria e José voltaram aflitos para Jerusalém procurando por Jesus. Durante 3 dias, eles procuraram por todos os lugares. Finalmente, Maria e José encontraram Jesus no templo. Jesus estava sentado entre os mestres da lei. Os mestres do templo ouviam Jesus e faziam perguntas. Jesus respondia com sabedoria que surpreendia a todos. Maria se aproximou e disse que estavam preocupados. Jesus respondeu que estava na casa do pai dele. Maria e José ficaram admirados com a resposta de Jesus. Jesus voltou com Maria e José para Nazaré. Jesus cresceu obediente, com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. João Batista pregava no deserto da Judeia. João Batista usava roupas de pele de camelo e comia mel e gafanhotos. Muitas pessoas vinham de toda parte para ouvir João Batista. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. João Batista dizia que alguém mais poderoso viria depois dele. Um dia, Jesus chegou ao Rio Jordão. Jesus caminhou até João Batista e pediu para ser batizado. João Batista ficou surpreso e disse que era Jesus quem deveria batizá-lo. Jesus respondeu que era importante cumprir toda a vontade de Deus. João Batista concordou e levou Jesus até o rio. João Batista mergulhou Jesus nas águas do Rio Jordão. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Uma voz do céu falou com poder. A voz de Deus disse:
Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Todos ficaram maravilhados com o que viram. Jesus estava pronto para começar sua missão na terra. Jesus caminhava por muitas cidades e vilas. Jesus falava com todos com amor e paciência. Jesus tocava os doentes com suas mãos cheias de compaixão. Um cego chamado Bartimeu encontrou Jesus à beira da estrada. Bartimeu pediu para enxergar. Jesus disse: "A tua fé te curou." Bartimeu abriu os olhos e viu a luz pela primeira vez. Uma mulher sofria havia 12 anos com uma doença no sangue. A mulher tocou na túnica de Jesus com fé. Jesus sentiu que saiu o poder dele. A mulher foi curada no mesmo instante. Jesus ressuscitou a filha de um homem chamado Jairo. Jesus segurou a mão da menina e disse: "Levante-se." A menina se levantou com vida diante de todos. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Todos ficaram maravilhados com os milagres de Jesus. Jesus mostrava o amor de Deus em cada gesto e palavra. As crianças se aproximavam de Jesus com alegria. Jesus abraçava as crianças e dizia que o reino dos céus é delas. Jesus curava, ensinava e amava a todos, sem fazer distinção. Jesus reuniu os 12 discípulos em uma sala grande em Jerusalém. A mesa estava preparada com pão e vinho. Jesus sabia que estava chegando a hora mais difícil. Durante a ceia, Jesus olhou para os discípulos com amor. Jesus pegou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo." Jesus deu o pão aos discípulos para comerem. Depois, Jesus pegou o cálice com vinho. Jesus disse: "Este é o meu sangue, que será derramado por muitos." Os discípulos ficaram em silêncio e emocionados. Jesus ensinava que deveriam se lembrar dele sempre. Jesus também disse que um deles o trairia. Todos ficaram assustados e perguntaram: "Sou eu, Senhor?" Judas Iscariote saiu da sala em silêncio. Jesus continuou a ceia com os outros discípulos. Ele falou palavras de consolo e fé. Jesus disse que estaria com eles até o fim. Foi uma noite de despedida, mas também de amor e esperança. Os discípulos cantaram um hino e saíram juntos da sala. Jesus saiu da ceia e foi com os discípulos para um jardim chamado Getsêmani. Era noite e o jardim estava escuro e silencioso. Jesus pediu que os discípulos orassem com ele. Jesus foi um pouco mais adiante para orar sozinho. Jesus se ajoelhou no chão com o rosto em terra. Jesus orou dizendo: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Jesus estava triste e suando como gotas de sangue. Os discípulos estavam cansados e dormiram. Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. Jesus disse a Pedro: "Nem por uma hora você conseguiu vigiar comigo." De repente, Judas Iscariotes apareceu com soldados armados. Judas se aproximou de Jesus e o beijou no rosto. Era o sinal combinado para mostrar quem era Jesus. Os soldados prenderam Jesus com violência. Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus disse a Pedro: "Guarde sua espada." Jesus curou a orelha do soldado na mesma hora. Os discípulos ficaram com medo e fugiram. Jesus foi levado pelos soldados para ser julgado. Os soldados levaram Jesus até a casa do sumo sacerdote Caifás. Os líderes religiosos estavam reunidos para julgar Jesus. Falsas testemunhas foram chamadas para acusar Jesus. Nenhuma acusação era verdadeira ou coerente. Jesus ficou em silêncio diante das mentiras. O sumo sacerdote perguntou: "Você é o Filho de Deus?" Jesus respondeu com firmeza: "Sim, eu sou." Os líderes rasgaram suas roupas com raiva. Caifás gritou: "Blasfêmia! Ele merece morrer."
Pedro estava do lado de fora, aquecendo-se perto do fogo. Uma serva reconheceu Pedro e disse: "Você estava com Jesus." Pedro negou: "Eu nem o conheço." Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Ao ouvir o galo, Pedro se lembrou da palavra de Jesus. Pedro saiu do pátio e chorou amargamente. Jesus foi levado até o governador romano chamado Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Meu reino não é deste mundo." Pilatos não encontrou culpa em Jesus e ficou confuso. A multidão começou a gritar para que Jesus fosse crucificado. Pilatos tentou soltar Jesus, mas a multidão gritava com raiva. A multidão preferiu libertar um criminoso chamado Barrabás. Pilatos lavou as mãos diante de todos e disse: "Sou inocente." Os soldados romanos levaram Jesus para ser castigado. Jesus foi amarrado e recebeu muitas chicotadas. Os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus recebeu uma capa vermelha como zombaria. Os soldados batiam e diziam: "Salve, Rei dos Judeus." Jesus foi forçado a carregar uma cruz pesada pelas ruas. Um homem chamado Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz. Muitas pessoas choravam enquanto viam Jesus passando. No alto do monte chamado Gólgota, os soldados crucificaram Jesus. Eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz de madeira. Acima da cruz, colocaram uma placa: "Jesus, Rei dos Judeus." Ao lado de Jesus, 2 ladrões também foram crucificados. Um dos ladrões zombou de Jesus. O outro ladrão disse: "Lembra-te de mim no teu reino." Jesus olhou para ele e disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." As pessoas que passavam zombavam e riam de Jesus. Jesus olhou para Maria e disse: "Eis aí o teu filho." Jesus confiou Maria aos cuidados de João, seu discípulo amado. Do meio-dia até as 3 da tarde, o céu ficou completamente escuro. Era como se o mundo inteiro estivesse de luto pela dor de Jesus. Jesus, pendurado na cruz, olhou para o céu com tristeza. Jesus gritou com voz forte: "Deus meu, por que me abandonaste?" Algumas pessoas pensaram que Jesus estava chamando o profeta Elias. Um soldado romano molhou uma esponja em vinagre e levou até a boca de Jesus. Jesus sentiu a dor, mas permaneceu firme em sua missão. Então, com um último suspiro, Jesus disse: "Está consumado." Jesus inclinou a cabeça e entregou o seu espírito a Deus. Nesse momento, a terra tremeu fortemente e as pedras se partiram. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O centurião romano que vigiava Jesus ficou impressionado. O centurião disse com respeito: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus." Muitos que estavam ali ficaram com medo e foram embora. As mulheres que seguiam Jesus choravam de longe. Maria, mãe de Jesus, estava com o coração cheio de dor. Também estavam ali Maria Madalena e outras discípulas. Jesus havia cumprido o plano de Deus para salvar a humanidade. Mesmo morrendo, Jesus mostrou amor, perdão e obediência. A cruz, que parecia derrota, se tornou símbolo da vitória. Um homem bom e justo chamado José de Arimateia foi até Pilatos. José de Arimateia pediu permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos autorizou, e José preparou tudo com respeito e cuidado. José envolveu o corpo de Jesus em um lençol limpo de linho. Com a ajuda de Nicodemos, levaram Jesus até um túmulo novo. O túmulo havia sido cavado na rocha e nunca tinha sido usado. Eles colocaram o corpo de Jesus com carinho dentro do sepulcro. Nicodemos trouxe perfumes e especiarias para honrar Jesus. José de Arimateia rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. As mulheres que seguiam Jesus observaram tudo à distância.
Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo foi colocado. O coração das discípulas estava cheio de tristeza e silêncio. Os soldados romanos foram enviados para vigiar o túmulo. Pilatos mandou selar a pedra para que ninguém a removesse. Durante o sábado, todos descansaram conforme a lei de Deus. O céu parecia mais silencioso, e a esperança parecia ter ido embora. Mas o plano de Deus ainda não havia terminado. Algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Mesmo que parecesse o fim, Deus preparava um novo começo. O túmulo estava fechado, mas não por muito tempo. No domingo bem cedo, o céu ainda estava escuro. Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus. Elas levavam perfumes para cuidar do corpo com amor. De repente, a terra começou a tremer fortemente. Um anjo do Senhor desceu do céu com grande luz. O anjo rolou a pedra da entrada do túmulo e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os soldados romanos ficaram com tanto medo que desmaiaram. Maria Madalena olhou e viu que o túmulo estava vazio. O anjo disse: "Não tenham medo, Jesus não está aqui. Ele ressuscitou." As mulheres ficaram maravilhadas e com lágrimas nos olhos. O anjo mandou que elas corressem para contar aos discípulos. Maria Madalena correu pelas ruas com o coração acelerado. Ela encontrou Pedro e João e contou tudo com emoção. Pedro e João correram até o túmulo e viram que estava vazio. No caminho de volta, Maria Madalena viu Jesus em pé diante dela. Jesus sorriu e disse: "Maria." Maria Madalena respondeu: "Mestre." Ela correu para contar a todos: "Eu vi o Senhor." Jesus estava vivo. A vida venceu a morte. Os discípulos estavam reunidos em uma casa com portas trancadas. Eles tinham medo dos soldados e estavam muito tristes. De repente, Jesus apareceu no meio da sala. Jesus disse: "A paz esteja com vocês." Os discípulos ficaram assustados e pensaram que era um fantasma. Jesus mostrou suas mãos e o lado ferido para provar que era real. Jesus sorriu e disse: "Sou eu. Estou vivo." Os discípulos se alegraram e se aproximaram de Jesus. Tomé não estava lá naquele momento e não acreditou no que ouviu. Tomé disse: "Só vou crer se eu tocar nas feridas de Jesus." 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos novamente. Jesus apareceu mais uma vez no meio deles. Jesus olhou para Tomé com carinho. Jesus disse: "Toque aqui, Tomé, veja minhas mãos." Tomé tocou nas mãos de Jesus e caiu de joelhos. Tomé disse com emoção: "Meu Senhor e meu Deus." Felizes os que não viram e creram. Jesus respondeu: "Você creu porque viu." Todos os discípulos ficaram cheios de alegria e fé. Jesus estava vivo e com eles novamente. Jesus caminhou com os discípulos até um monte na Galileia. Os discípulos ouviram com atenção, sentindo paz em seus corações. Jesus olhou para todos com amor e autoridade. Jesus disse: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra." Jesus continuou: "Vão por todo o mundo e anunciem o Evangelho." Jesus pediu: "Façam discípulos de todas as nações." Jesus disse: "Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Jesus ensinou: "Ensinem tudo o que eu ordenei a vocês." Jesus sorriu e disse: "E eu estarei com vocês todos os dias." Os discípulos se alegraram com a missão recebida. Eles entenderam que agora era a vez deles contarem ao mundo sobre Jesus. Jesus estava se preparando para voltar ao céu, mas antes, deixou um grande presente, o Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo os ajudaria em tudo. Os discípulos sentiram coragem e fé renovadas. Eles sabiam que Deus estaria com eles em cada passo.
Os discípulos estavam reunidos em uma casa em Jerusalém. Maria, a mãe de Jesus, também estava junto com os discípulos. Todos oravam com fé, esperando a promessa de Jesus. De repente, ouviu-se um som forte, como de um vento impetuoso. O vento encheu toda a casa onde eles estavam. Línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada pessoa. O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali. Os discípulos começaram a falar em outras línguas. As pessoas do lado de fora ouviram e ficaram curiosas. Uma multidão se juntou ao redor da casa. Cada pessoa ouvia os discípulos falando na sua própria língua. Pedro se levantou e começou a pregar com coragem. Pedro explicou que aquilo era o cumprimento da promessa de Deus. Muitas pessoas acreditaram na mensagem de Pedro. 3.000 pessoas decidiram seguir Jesus naquele dia. O Espírito Santo encheu os corações com poder e alegria. Jesus nasceu como um bebê em Belém. Jesus cresceu, fez milagres e ensinou sobre o amor. Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. Jesus ressuscitou e venceu a morte. Jesus subiu ao céu, mas prometeu voltar. Hoje, Jesus vive em nossos corações. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar. Quem confia em Jesus nunca está sozinho. Jesus ama todas as crianças do mundo. Jesus quer ser o melhor amigo de cada criança. A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho. A oração nos aproxima do céu e da vontade de Deus. Ser obediente aos pais agrada o coração de Jesus. Fazer o bem e perdoar são atitudes que brilham. Você é especial e foi criado com um propósito. Jesus tem um plano lindo para a sua vida. Nunca se esqueça, Jesus te ama muito.